Fala galera, beleza? Professor Barbosa na área com mais um Fala Barba. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Na realidade, todos os assuntos que nós vamos tocar aqui, estamos tocando e vamos tocar, é muito interessante e reflexivo na maioria das vezes, muito reflexivo, porque o esporte, o jiu-jitsu, é totalmente reflexivo. O que foi uma coisa ontem não é mais o que é hoje. É a mesma base, mas com conceitos diferentes, tá? E hoje nós vamos falar sobre resiliência, né? A resiliência das pessoas em relação à modalidade, à nossa modalidade, ao jiu-jitsu. Eu vou falar sobre o jiu-jitsu porque é a minha área, mas é sobre artes marciais, sobre comportamento humano, sobre o dia a dia das pessoas em grupo, em sociedade. Uma academia é uma micro-sociedade. É um micro-organismo dentro de um organismo gigantesco, que é o contexto que nós vivemos dentro de uma sociedade. Então, todas as vezes que eu me refiro ao nosso grupo, ao nosso nicho, estou me referindo também de um âmbito mais global, mais geral, né? Num amplo maior do que nós vivemos. E a resiliência é uma palavra que está em vogue, ser resiliente, resiliente, resiliente. Mas o que é ser resiliente? O que é ser resiliente realmente na prática? Resiliente é aquela pessoa que não desiste, né? Ela pode mudar a forma de trabalhar, ela pode mudar o modo operante, mas o objetivo está lá, tá? Nós, principalmente nessa sociedade louca que nós vivemos hoje, em que a mutação é diária, eu tenho que colocar uma meta, pôr um objetivo e correr atrás. Só que durante o caminho, eu preciso mudar estratégias, mudar a forma de trabalhar. Algumas vezes eu demoro mais para mudar a estratégia, outras vezes eu estou na vanguarda, eu mudo a estratégia. Então, existem várias nuances para que eu consiga atingir o meu objetivo. Mas o que eu não posso é deixar de olhar o meu objetivo e correr atrás dele. Tá? Isso é muito importante. E isso a luta nos traz bastante. Isso fica muito claro quando a pessoa entra na academia, começa a praticar e corre atrás do seu grau, corre atrás da sua faixa. É um objetivo. Correr atrás do grau, da faixa, ou da faixa azul, da roxa. De repente a pessoa coloca como meta atingir a faixa preta em determinado tempo. Tudo isso são objetivos. E para que eu consiga o meu objetivo, eu preciso ter a resiliência para que eu consiga atingir o objetivo. E isso a academia, a atividade física, a luta nos dá. Isso é muito claro, né? Principalmente as lutas onde existem os sistemas de graduação. Por isso que existem os sistemas de graduação, para que as pessoas coloquem as metas e corram atrás. Na realidade, é tudo um progresso das pessoas. No Japão, até hoje, existe, no judô, por exemplo, branca e preta. Alguns lugares dão branca, marrom e preta. Por quê? O branco é o iniciante, onde ele está numa fase de aprendizado, ele está aprendendo conceitos mínimos básicos, e a preta não é que ele é fenômeno, A preta quer dizer que ele já conseguiu assimilar conceitos mínimos básicos para começar a praticar de maneira correta. Isso leva quanto tempo? Convivi com muita gente lá, e muitas academias de judô ou centros educacionais, centros da prefeitura, muitas vezes leva 1 ano e meio, 2 anos para chegar na preta. Por quê? Nesse período ele adquiriu conceitos mínimos básicos, pegou a preta, é aí que ele vai começar a praticar. Que seria o ideal, você aprender conceitos mínimos básicos e começar a praticar. Mas a nossa sociedade é diferente, age diferente, e está tudo bem, está tudo legal. Faz parte do nosso conceito de convivência, faz parte do nosso conceito de progresso. Grau, faixa, grau, faixa, grau, faixa. Tranquilo. Mas, lembra que eu falei sobre o objetivo? O objetivo está lá. Qual o caminho que eu vou tomar? Qual o caminho que a minha academia vai tomar? Qual o caminho que determinado grupo vai tomar? O objetivo é o mesmo.
né? É a trajetória, é como você vai trabalhar para chegar no seu objetivo. E isso tudo, não importa a forma que você vai trabalhar, não importa o caminho que você vai tomar, você precisa ser resiliente. E para você ser resiliente, você tem que ter compromisso com muitos pontos que vão te levar a esse objetivo. O ponto principal é a disciplina. Essa palavra nunca vai nos deixar. Disciplina. Disciplina e ouvir o teu professor, que também é uma coisa muito difícil hoje em dia, né? Hoje o cara ouve o professor e vai para a internet e levanta dúvida. Pô, será que meu professor está certo? Será que meu professor está errado? Porque o fulano, o ciclano, o beltrano falou isso. Gente, tudo que nós vemos aqui na internet, pega o celularzinho lá e vê na internet, são cortes. A sua vida não é feita de corte. A sua vida é feita de um tempo contínuo, né? De um tempo que não para. Aquilo lá é corte. O cara fala 2 minutos, nossa, será que é verdade? Não, eu acho que o que aquele cara está falando é verdade e o que o meu professor está falando não é verdade. O que o seu professor está falando é um conselho, é um caminho que ele está te colocando para que você consiga atingir os objetivos. E se você está na academia todos os dias, você vai ver que ele vai estar falando a mesma coisa praticamente todos os dias. Ele não é feito de corte. A nossa vida não é feita de corte. O seu progresso não é feito de corte. O teu progresso é feito de resiliência, disciplina e ouvir pessoas que estão na frente. O sensei, a palavra sensei é o cara que veio antes, a pessoa que veio antes. A pessoa que veio antes sabe mais ou menos que você. Tá aí a pergunta. Se ele está na frente de um grupo, se ele está puxando um grupo, é que ele sabe o que está fazendo, e com certeza ele viveu. Estou falando de pessoas comprometidas com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento do seu grupo, com o desenvolvimento dos seus atletas, com o desenvolvimento das pessoas que estão sob, né, a sua orientação. Então acredite, gente, acredite no caminho, acredite no processo. O processo não é rápido, o processo é longo, o processo de aprendizagem, o processo para que você seja bom no que você está fazendo e atingir aquele objetivo é longo. Puta, mas é duro. Me fala uma atividade em que o caminho não é duro. Não existe. Qualquer atividade que o ser humano começar a praticar, a fazer e ter um objetivo, é duro, espinhoso, ele tem que mudar a estratégia, ele tem que mudar a forma de trabalhar para conseguir o objetivo. Nada cai do céu, né? Temos um outro grande problema. As academias com certeza vivem isso, né? Que é o imediatismo. A pessoa começa e já quer, né? Não. Tem um caminho a ser tomado, tem um caminho a ser perseguido e realizado para conseguir o objetivo. Não é imediatismo, não é corte, tá? O seu progresso não é imediato e não é feito de corte. O seu progresso é feito dia a dia dentro da academia, dia a dia o professor falando, corrigindo, dando bronca, te estimulando, que também muitas vezes não, né? As broncas são para estimular, para ver se você abre os olhos e caia na realidade do que são as coisas. E não viva de cortes e imediatismo. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter resiliência. Mais uma vez essa palavra. Eu preciso ser resiliente para ouvir meu professor. Eu preciso ser resiliente para continuar na estrada. Eu preciso ser resiliente para conseguir assimilar as pancadas e os desafios que eu vou tendo durante a caminhada para atingir meus objetivos. Todos que entram na academia têm um objetivo. Não importa qual seja o seu objetivo. Hobby, atividade física, defesa pessoal, rendimento, alto rendimento, não importa, todos têm um objetivo. Mas eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, as minhas metas, se eu não for resiliente, se eu não ouvir o meu professor, se eu não estar na academia. O estar na academia são propostas, cada um tem as suas propostas em relação ao que vai fazer dentro da academia.
né? Eu falo isso sempre e direto com os meus alunos. Gente, se o objetivo de vocês é estar 2 vezes por semana dentro da academia, está ótimo, está legal, vocês já estão na frente de uma imensidão de gente, vocês já estão na frente. Independente se você quer ser competidor ou não, vocês já estão na frente. Vocês estão 2 vezes por semana dentro de uma academia. Se o seu objetivo é 3 vezes, 4 vezes, não importa. O que importa é, não falhe, não falte. 2 vezes são 2 vezes, não é uma vez. 3 vezes são 3 vezes, não são 2 ou 1 vez. Você pode até falhar fazendo mais, aí vale. Fazendo menos, não. Fazendo menos não pode. Fica mais distante o objetivo, você vai ficar mais desanimado, né? Porque você vê que esse objetivo está se distanciando e que você está ficando mais difícil de eu conseguir esse objetivo. Por quê? Você não está sendo resiliente e não está sendo honesto com você. Não é que você não está sendo honesto com o professor, com a academia. Você não está sendo honesto com você. Porque você se propôs a fazer uma coisa e deixou de fazer. Tá? Para isso você tem que ser resiliente. Se você faz às 7 da manhã, que eu tenho um grupo grande às 7 da manhã, o grupo chamado de indesistíveis, porque o grupo é forte, então sempre juntos, um apoia o outro, por isso que é legal a academia, um grupo, né? Escolher um grupo em que você consegue se inserir e consegue evoluir. Tá? Procure uma academia que te ofereça isso, procure um grupo que te ofereça isso, e não apenas cortes ou o caminho mais fácil e que se vende muito, né? O caminho mais fácil, faça isso e você vai conseguir isso rapidamente. Não existe, não existe, não existe fórmula mágica. A fórmula mágica é a resiliência, estar comprometido com você, com seu professor, com seu grupo, com a sua academia. Indo para um conceito maior, é uma sociedade. Nós vivemos dentro de uma mini sociedade. Para uma grande sociedade é a mesma coisa, é o comprometimento. Né? Mas o fulano não me ajuda, o ciclano não me ajuda. Zero problema, faz a sua parte. Faz a sua parte, vem para o treino, esteja no treino, faz a sua parte como cidadão. Né? Não deixe que as coisas ruins te influenciem e você não consiga os seus objetivos fora da academia. Todo mundo quer, né? Isso é inevitável. Todo mundo quer ter uma boa vida, né? Uma vida tranquila, com saúde, segurança, trabalho. Só que isso custa. Isso custa o dia a dia. Isso custa você levantar de manhã, fazer acontecer, dormir, levantar de manhã, fazer acontecer e dormir. Isso custa. E custa caro. Você que está aí do outro lado sabe muito bem que isso custa e custa caro. O que nos leva à vitória e a conseguir os objetivos é a resiliência. Valeu? Então, gente, ajude seu professor, né? Mas antes de ajudar seu professor, se ajude. Se você estiver se ajudando, não estar faltando, estar na academia, presente, ativo, pagando a academia, claro. Isso é muito importante, hein? Ninguém vive de brisa, ninguém vive de amor, ninguém vive de, que legal que você é. Não. Tá? Venha, esteja na academia, seja presente, seja uma pessoa ativa. O ativo não precisa ficar conversando, falando com todo mundo. Só de você vir, estar presente e participar das aulas, você já é uma pessoa ativa que está ajudando o seu grupo a crescer. Você já está fazendo a sua parte. Valeu? Faça a sua parte, seja resiliente, não viva de cortes e não tente encurtar o caminho, porque esse não é o melhor caminho. Faça o que tem que ser feito. Valeu? Um beijo no coração e até mais para o próximo Fala Barba. Osso.